Vamos lá então, vamos bater um papo sobre esse assunto, eu acho muito interessante, inventário. Então, doutor Sérgio, vamos começar assim. O que é o inventário e por que é necessário que se faça? Orlando, é um assunto tanto quanto delicado, as pessoas, né, muitas pessoas não gostam de conversar sobre isso, mas o inventário é uma situação em que, quando o falecimento de um ente querido, né, uma pessoa próxima, até você comentou a questão do seu Adão aí, né? Então muitas pessoas às vezes não se preparam, né? Então a pessoa tem os bens, tem a situação no todo, e diante do falecimento você tem que fazer a transferência desses bens para os herdeiros. E ninguém quer passar por isso, né? Exatamente. Né? Tem situações, que nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de entrar no programa, né? Uma situação assim, são situações que você não quer viver, mas que uma hora ou outra você acaba passando por ela. Né? Uma hora ou outra vai acontecer. Vai acontecer. Então o inventário ele traz essa situação aí de você fazer a partilha dos bens, né? Entre o viúvo e o meieiro, né? Que seria, né? A esposa ou o esposo, dependendo do regime de casamento. E os filhos, que são os herdeiros diretos, né? Que Isso para a transmissão do patrimônio. Transmissão do patrimônio, exatamente. Muito bem. E o que é inventário judicial, doutor Sérgio? A diferença e em que situação ele é necessário? Que nós vamos falar do extrajudicial também daqui a pouco, né? Orlando, hoje tem essas duas modalidades, né, de inventário judicial e extrajudicial. O judicial, o que acontece quando, né? Quando você tem filhos menores ou incapazes, certo, né, que aí tem que passar pelo crivo do Ministério Público, né, ou desentendimento entre os herdeiros, né, uma vez que você tem herdeiros todos maiores capazes, mas eles não chegam num acordo e tem briga pela partilha. E é bem comum isso, comum, né? Exatamente. Isso aí também, daí você tem que partir para o judicial, né, para poder ter um acordo. Em caso de testamento, né, quando não é comum muito na região nossa, mas tem algumas pessoas fazendo. O testamento também tem que passar por uma aprovação ali, né, da parte judicial, até para ver a validade do testamento, se a pessoa, quando fez o testamento, estava inconsciente ou consciente. O teor do testamento. Teor do testamento, se o testamento foi feito de forma correta, porque existe uma partilha legal, né, em que você pode dispor de tantos por cento do patrimônio, você não pode dispor de 100%, endereçar alguém, né, benefício de um e prejuízo de outro. Então 100% não pode colocar no testamento. Você tem que dispor de 50% do seu patrimônio. Quer dizer, a pessoa não é dono do que ela tem, então, né? Aí que está o problema, né? É que, na verdade, nós somos usufrutuários, né, Orlando? O dono é aquele que leva, ele não leva nada, então temos o fruto dessa situação aí, né? Então a pessoa luta na vida, mas ele quer fazer um testamento, deixar para alguém ali que ajudou muito ele na vida e foi maltratado pelo outro, ele não pode deixar 100%. Ele pode gastar, Orlando. Em vida, né? Se você quiser gastar e moer o dinheiro se não largar nada, você pode. Agora, torrar à vontade. Doar 100% com herdeiros necessários não é permitido. E em relação ao inventário, doutor Sérgio, o extrajudicial, e quando é que ele pode ser realizado, no caso aí? Orlando, do inventário extrajudicial, por sua vez, ele ocorre, né? Ele é mais célere, né? Ele ocorre quando, um exemplo, todos os herdeiros são capazes e há consenso. Então, um exemplo, se você tem uma situação em que são filhos maiores, né? Todos ali não tem ninguém incapaz, alguma situação, você pode fazer o extrajudicial. Recentemente teve uma alteração do Conselho Nacional de Justiça que atribuiu a possibilidade de fazer também, via cartório no extrajudicial, inventários com filhos menores. Só que, de qualquer forma, você tem que fazer a minuta do que seria a partilha, você vai ter que peticionar, o Ministério Público avalia, porque o que acontece? O Ministério Público ele faz a função de fiscal da lei ali numa situação. Então, dentro dessa partilha, ele vai analisar o quê? Como existem filhos menores, ele vai analisar a situação dos menores, que são incapazes civilmente para responder para aqueles atos. E quando então, se faz assim, doutor Sérgio, para o menor, fica uso e fruto de quem? Da mãe, do pai que está vivo ou não? Normalmente, Orlando, assim, existe, no caso de incapaz a curatela ou do menor a tutela. Então, você estabelece a tutela de alguém, né, que vai ser o responsável pela administração e cuidado daqueles bens. Só que o bem já fica para o menor. Exatamente. Agora, uma situação, porque até eu tenho um caso que está acontecendo no escritório lá. O pai faleceu, a mãe ficou, né, com 2 filhos. E aí eles têm 3 veículos. Né? Certo. Veículo, você sabe que é uma coisa que deprecia. Então, ela metade do bem é da mãe, a outra metade dos 2 filhos. Sim. Ela está querendo vender esses bens até mesmo para poder fazer, né, para aplicar o dinheiro, pensando em comprar uma casa e tal. Aí eu estava explicando para ela que, nesse caso, ela teria que pedir um alvará judicial, uma autorização do juiz para poder fazer a venda, porque o bem não é só dela. E os filhos estão de acordo nesse caso? Os filhos menores não respondem civilmente. Eles são os menores. Tá. Eu achei que era o maior de idade. Né? Porque se fossem todos maiores, eles podiam vender. Sem dúvida. Aí não teria problema.
Então, o que acontece numa situação dessa? Depois ela vai ficar responsável, esse dinheiro vai ter que ser depositado numa conta, ela vai ficar responsável para administrar. Ela não pode gastar do jeito que ela quiser, Não entendeu? pode tocar naquele dinheiro. Porque o dinheiro é dos filhos. Né? Um exemplo, se ela for comprar um imóvel, ela tem que pedir autorização para pegar aquela grana e comprar um imóvel. Aí vai ter toda uma análise para poder resolver a situação. Interessante isso aí, viu? Isso que você está explanando aí é muito, porque tem muitos casos aí parecidos com isso, né, doutor Sérgio? Tem. E tem pessoas que brigam, às vezes, até por direitos, assim, em alguma situação que eles não têm, né? Então, a maioria dos problemas que acontecem no inventário é justamente por essa divisão desigual que uns acham que tem mais direitos que o outro. E aí começa a confusão, né? Porque a gente sabe, né, que em família, às vezes, principalmente família que tem vários filhos, né, tem aquele um que trabalhou mais, ajudou o pai mais velho, outro não sei o que e tal. Mas se a vontade do pai era deixar de partes iguais para todos, é a vontade dele. Se ele quisesse ter mudado, ele podia ter feito inventário, podia ter uma coisa. Tem que ser cumprido, né? E também tem, às vezes o pai fala para não, eu quero que seja dessa maneira. Só que depois que ele vai, aí não tem mais jeito. Aí não tem o que fazer. E, doutor Sérgio, e as principais diferenças entre o inventário judicial e o extrajudicial? As principais diferenças? Principalmente a celeridade, Orlando, a rapidez, entendeu? Tá. A gente sabe que o judiciário no nosso país é um tanto quanto lento. Então, todo processo judicial que você passa, demanda, é um processo que vai se estender por um bom tempo. Certo. O extrajudicial, uma vez que seja de acordo, você resolve de forma bem rápida. Entendeu? 2 palitos, como diz o ditado, né? E um pouco do custo também, né, Orlando? Um exemplo, se você entrar numa briga de herdeiros, aí você vai ter custo, um exemplo, o inventário extra, você tem um advogado trabalhando para todos. Certo. Se você tem 4 filhos e eles estão se desentendendo, 2 de um lado, 2 do outro, você vai ter no mínimo 2 advogados. Custas de processuais. A despesa é maior. Aí você vai ter a partilha desigual de bens. Se não chega em valores, você vai ter que pedir avaliação do bem, perito. Então, assim, o custo também, além do prazo, se torna moroso, o custo também fica elevado. Tá. E como é que pode escolher, no caso aí, o inventário judicial e o extrajudicial? De que forma que é escolhido isso? Orlando, assim, via de regra, o que a gente fala, né? Eu tenho um caso lá no escritório lá que são 7 herdeiros, né? Inclusive tem um que mora no exterior. O que a gente pede para fazer, assim, via de regra? Você tem o inventariante, que é aquela pessoa que vai ser responsável, que vai assinar e tal. A gente marca assim, uma reunião, entende a situação, vê se tem menor, se não tem menor, se tem algum incapaz, se não tem, se estão num consenso, se existe uma partilha, para poder ver o patrimônio, como que vai ser dividido, e aí você faz análise. Um exemplo assim, se existe consenso, todos os filhos maiores, já tem a partilha vai ser lá de 7/8 lá, ou 4/8 cada um tal, depois eles resolvem de si, que é até para agilizar uma situação. Então aí você vai analisar o caso, mas você tem que ter a conversa com a família, com os herdeiros, muitas vezes com a viúva também, que ela tem algumas... E nesse caso, doutor Sérgio, que você citou aí de um morando fora, você pode fazer essa reunião online com ele ou não? A família, tem que estar junto com você, advogado, pode fazer online, né? Exatamente, nós fizemos uma reunião online. Isso vem ajudando, hein? Isso, a tecnologia ajudou demais, Ajudou Fernando. pra caramba, né? E o doutor Sérgio, para finalizar esse assunto, você tem seus compromissos aí, para se realizar o inventário nos dias de hoje, tem que ter um advogado? Tem que ter um advogado, Orlando. Não parece que iam liberar isso de fazer direto com o cartório de... Não, o advogado ele tem que acompanhar, mesmo que seja no extrajudicial, o advogado tem que estar junto. Tem que ter um advogado, entendeu? Interessante. Ele vai passar por essa orientação toda, que ele vai dar essa questão da parte jurídica, né? Certo. Porque o inventário não é só a partilha de bens, tem como acontece. Se você fizer uma partilha desigual, por exemplo, porque a gente atribui valores aos bens, que tem os valores venais, ou o valor do imóvel, valor real. Se você fizer uma partilha desigual entre herdeiros, vai ocorrer uma doação. Por exemplo, um herdeiro ficou com um valor maior que o outro, existe ali na hora de registro, o cartório não registra, porque houve uma doação, porque um ficou com um valor menor, outro maior. Então, no caso de doação também, aí como é que fica o imposto de renda? Orlando, o imposto de renda na doação é o menor dos problemas. Tem um imposto chamado ITCMD, que é um imposto estadual, que é de 4%, que incide tanto no inventário quanto na doação. Porque na doação não incide imposto de renda. Certo. Né? Agora existe o ITCMD. No inventário, no caso, existe imposto de renda? Porque daí não foi uma doação propriamente dita. Na ocorrência do inventário, Orlando, na transmissão dos bens, incide o ITCMD. Certo. Só que daí, pro imposto de renda, entra uma outra situação. O que acontece muito hoje? Você tem um bem que vale... Você tem há muito tempo um bem. Vamos supor que ele vale hoje R$1 milhão. Certo. Aí você tem ele no seu imposto de renda por quanto? Por 100 mil.
Aí você vai fazer o inventário, você vai recolher o imposto, você não vai recolher em cima de 100 mil, você vai recolher em cima do valor venal, pelo menos. Certo, vamos supor que a prefeitura de 700 mil, você recolhe lá. A hora de você transmitir esse patrimônio, no caso do espólio daquela pessoa para o seu, você tem a opção de transmitir pelo valor que ele declarava. Certo. E aí você não vai pagar imposto. Aham. Agora, se você quer, tá lá 100 mil, você quer colocar no seu imposto de renda por 1 milhão, Aí você tem que aí pagar o você vai imposto de pagar renda. o ganho de capital sobre 900 mil reais. Ah, tá certo. Então, assim, é muito caso a caso, muito detalhe a detalhe, entendeu? Tem que analisar o todo aí. Muito bem.